Vou aproveitar aqui esse momento que o Raul acabou de dirigir, de oração uns pelos outros. Queria te convidar para abrir a sua Bíblia aí em Apocalipse, no capítulo 8. Apocalipse capítulo 8, versículo 1. O Apocalipse, ele é bom a gente sempre lembrar, é uma carta que produz imagens simbólicas, imagens profundas, imagens icônicas, muito inseridas na cultura judaica, porque João era judeu. Mas a gente tem alguns ensinos profundos a partir das imagens, se a gente conseguir pensar, se a gente conseguir produzir essas imagens nas nossas mentes. O texto diz assim: quando ele abriu o sétimo selo, houve silêncio nos céus por cerca de meia hora. Tem um amigo nosso, Manuel, que a partir desse versículo aqui criou uma teologia de que não tem mulher no céu, porque meia hora de silêncio, né? Puxa, que maldade, né, gente? Que isso? Não fui eu, não. Foi um amigo nosso. Mas o texto diz assim, ó: vi 7 anjos que se acham de pé diante de Deus, aos quais foram dadas 7 trombetas. Outro anjo, além desses 7, trazia um incensário de ouro. Para quem não conhece, para quem não tem isso de maneira muito clara, um incensário era um recipiente, nesse caso aqui de ouro, em geral no formato de uma taça ou em forma de uma flor de amêndoa. Lá dentro eram colocadas ervas finas. Interessante isso, muito a propósito dentro do que o Raul trouxe aqui. Essas ervas eram todas colocadas para gerar, de fato, um cheiro, para gerar uma fragrância. Mas também tinha uma pitada de sal lá. Uma coisa interessante. Tinha uma pitada de sal junto com essas ervas aromáticas lá. Mas olha só. A esse anjo, que ficou em pé diante do altar, foi dado muito incenso para oferecer. Então, tenta imaginar essa cena. Imagina um anjo, difícil de imaginar um anjo, mas imagina um incensário. Incensário, simplesmente um recipiente, nesse caso de ouro, com incenso, né, que são ervas, que estão ali pegando fogo, tem uma fumaça, essa fumaça tem um aroma. Muito bem. Só que tem um detalhe. Junto com essa fumaça, o texto diz para a gente que estão também as orações. Olha que coisa interessante. Então, junto com esse incensário, junto com essa fumaça, estão as orações. Muito bem. As orações de todos os santos sobre o altar de ouro diante do trono. Da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. Então, diante de Deus, o incenso que está ali sobe, formando uma fumaça. Essa fumaça chega a Deus junto com as orações dos santos. Então, o anjo pegou o incensário, encheu com o fogo do altar, pegou brasas vivas do altar, colocou junto com aquela fumaça e lançou sobre a terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e um terremoto. O que eu estou querendo gerar aqui na cabeça de vocês? À medida que essa imagem é produzida, ela é produzida no céu, ela é produzida no invisível, ela é produzida no eterno. As nossas orações estão lá, chegando diante de Deus, e enchem o incensário. E num determinado momento, segundo a medida de Deus, elas voltam para a terra e mexem com a terra. Só que tem um detalhe, e aí eu queria muito reforçar. Todos nós aqui, a convite do Raul agora há pouco, oramos uns pelos outros. Você teve aí alguém na sua mente aí que Deus colocou no seu coração por orar. Saiba que junto com essas orações tem sal, que somos nós mesmos, que somos nós a resposta para essa oração. Que Deus nos encha com o mesmo Espírito, de tal forma que a oração que nós fizemos ganhe corpo, ganhe carne, ganhe sangue em nós mesmos. Amém? Então, para a pessoa que Deus colocou aí na sua mente, no seu coração, e que você orou por ela, saiba que você e eu somos a resposta para essa oração. De que jeito? Não sei. Não sei. Nós vamos descobrir juntos. E provavelmente nós vamos até testemunhar a respeito. Amém? Queria convidar um amigo para estar comigo aqui. Manuel, senta aqui comigo de novo, por favor. Acho que está desligado aqui. Liguei.
Deixa eu apresentar o Manuel. Manuel, antes de mais nada, tem sido um presente de Deus para nossa casa. Por quê? Porque é um amigo. Então, há uns anos atrás, nós nos conhecemos através de um amigo comum, e isso fez surgir uma amizade. Manuel, em primeiro lugar, é amigo, queria reforçar isso. Mas, além de amigo, ele é pastor numa igreja presbiteriana que fica ali próximo de Boston, nos Estados Unidos, está lá há mais de 30 anos, é um teólogo, é um professor, fez mestrado lá nos Estados Unidos, doutorado em teologia, conhece bem, participa muito de aconselhamento pastoral, já esteve com a gente aqui algumas vezes, já esteve na nossa conferência. As nossas conexões, as nossas ligações lá, as nossas comunidades estão cada vez mais próximas, né? Uma ponte está sendo construída aí de tal forma que os nossos filhos possam atravessar essas pontes aí. E eu sempre digo, se estiver na região de Boston, se estiver passeando, se estiver conhecendo, se tiver algum amigo por lá, fala da comunidade que está lá. Eu já estive lá algumas vezes, todas as vezes que a gente esteve lá, né, meu bem? A gente sempre foi muito abençoado em estar lá. Não estou falando porque estou na sua presença, não, mas porque, de fato, toda vez a gente sentiu muito a presença do Espírito, a gente sempre foi muito ministrado lá. Você já me convidou algumas vezes para trabalhar lá, né, dar aula e tal, sempre foi muito bom, sempre muitos amigos. Mas fala um pouquinho, antes da gente começar aqui. Bom dia, gente. Meu nome é Manuel, sou pastor dessa comunidade que o Cláudio falou, uma igreja que eu e a Ana, minha esposa, plantamos há 20, e esse é o nosso 25º ano, do dia que nós começamos uma pequena célula, um pequeno grupo. Bodas de prata. Bodas de prata. E prazer estar aqui com vocês, prazer de poder repartir o tempo com vocês, estar perto do Cláudio, da Lu, que eu já estava com saudade, ela esteve lá e eu não pude vê-la, nem as crianças, nem o Cláudio, mas bom demais estar aqui com vocês e com ele. E interessante, no primeiro encontro nosso tinha uma menina aqui, veio falar comigo, é minha vizinha e eu não sabia. Aí a comunidade está lá o dia que forem. A New Life é uma igreja atípica, porque eu sou um pastor presbiteriano, eu sirvo uma denominação americana chamada PCA, que é a Presbyterian Church in America, mas é uma igreja que, se você for lá, você vai dizer assim, isso aqui não é presbiteriano. Aí os batistas vão e falam, não é batista. Os assembleianos vão lá e falam, não são assembleianos, porque a nossa comunidade... Sempre me senti muito bem lá. Pois é, tá vendo? Mas também não é sal da terra. Ele vai dizer, mas também não é sal da terra. A nossa comunidade abriga 25, no último censo nosso, 25 denominações diferentes. Então eu brinco com as pessoas que para aquele negócio dar certo tem que ser o Espírito de Deus. Porque lá tem gente que vai do catolicismo romano até a igreja, desceu o fogo do céu e queimou todo mundo. E nós estamos juntos. E está dando certo. Então o dia que você for passar por Boston, por favor, vá fazer uma visita, vai ser um prazer a gente tomar um café e receber você lá, viu? Obrigado pelo convite de estar aqui. E o Manuel recebe mesmo, viu, gente? Não é convite, não. Você chegar lá e falar, te vi na Sal da Terra, lá na Alfa Mall, lá, tal, pode, é verdade, não é de boca para fora, não, que eu conheço. Muito bem, vamos compartilhar junto com vocês aqui um texto. Eu queria que você abrisse e acompanhasse junto comigo a leitura de um texto bem conhecido de todos nós, está lá em João, no Evangelho de João, no capítulo 13, aquele episódio que Jesus lava os pés dos discípulos. Bem conhecido, eu sei, bem conhecido, mas mesmo assim eu vou te convidar a prestar atenção na leitura. A gente vai ler pausadamente vários versículos aí. Eu queria chamar a sua atenção para algumas palavras, um em especial, mas para algumas palavras. A sua atenção aí vai ser muito importante. Acharam? João, capítulo 13. Na primeira reunião, eu estava comentando aqui, talvez seja uma surpresa para alguns. Dos 12 discípulos, qual é o nome que mais aparece nos evangelhos? Aliás, no Novo Testamento. Dos 12, qual que mais aparece? Pedro, né? Concordam? Inclusive, Pedro vai aparecer aqui novamente. Sempre Pedro. Agora, qual é o segundo que mais aparece? Judas. Interessante, né? É o nome de Judas, quem aparece em segundo lugar, só perdendo para Pedro. Só perdendo para Pedro. Esse personagem, eu estava comentando com um amigo aqui na primeira reunião, Judas e Pilatos sempre me chamaram muita atenção a maneira como Jesus conversou com os dois. Sempre me chamou muita atenção. Então eu queria ler esse texto com vocês, e eu queria que você, junto comigo, prestasse atenção numa conversa que está acontecendo de maneira subjetiva, mas também objetiva, entre Jesus e Judas. Judas era um homem, segundo a tradição cristã, mais ou menos da mesma idade de Jesus,
mais ou menos juntos ali. Para quem não sabe, Judas, assim como Jesus é uma transliteração de Josué, Judas é uma transliteração de Judá. Então, o nome desse homem é Judá. Esse homem, que vem da cidade Queriote, daí o sobrenome aí, Judas Iscariotes, assim como Jesus é Jesus de Nazaré, né, para separar dos outros que estavam ali, Judas ali. E é filho de Simão, para separar também de um outro Judas que faz parte dos 12 lá, Judas Tadeu. Muito bem, então vamos lá para o texto. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria esse mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Eu queria destacar esse ponto aqui. Tudo o que nós vamos ler na sequência, tudo o que vai acontecer na sequência, é porque Jesus ama profundamente os seus e ama até o fim. O que nós vamos ler é uma demonstração objetiva, prática, do derramar do amor de Jesus pelos seus. E o texto diz assim no versículo 2, e aí aqui muita atenção numa expressão. Estava sendo servido o jantar. Então, olha só quando nós estamos. Nós estamos na semana da Páscoa, segundo o texto aí. Nós estamos um pouco antes da Páscoa. Então, nós estamos aqui vivendo os últimos dias de Jesus antes da sua morte e ressurreição. Estamos vivendo aqui o momento da última ceia, exatamente aqui. E aí, nesse momento, enquanto estava sendo servido o jantar, e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Eu queria chamar a atenção de vocês, porque o texto vai começar a falar de Judas, e nem sempre a gente percebe. Pedro chama sempre muito mais atenção. Pedro fala mais, né? Pedro chama mais atenção. Pedro vai aparecer na história também. Mas presta atenção em quantas vezes Judas vai aparecer nessa história, que é a primeira. E aparece aqui nesse primeiro momento, associado a uma expressão que eu queria chamar a sua atenção. O diabo já havia induzido Judas. Essa é uma expressão importante. Dependendo da sua versão, se é uma versão um pouco mais antiga, ela diz assim: o diabo já havia posto no coração de Judas trair Jesus. Né? A expressão indução é uma expressão que aparece outras vezes no Novo Testamento. Eu quero conversar com vocês sobre isso. Mas vamos continuar o texto. Jesus, versículo 3, sabendo que o Pai havia posto todas as coisas debaixo do seu poder, Jesus, sabendo que vinha era de Deus e que voltava para Deus, ou seja, Jesus, forte convicção a respeito de quem ele era, do que ele estava fazendo, de que estava vivendo os seus últimos dias, levantou-se, versículo 4, da mesa. Então, olha, estão ali, jantar sendo servido. Olha que coisa estranha vai acontecer aqui. Isso é estranho, mesmo para eles. Enquanto o jantar está sendo servido, Jesus levantou-se da mesa, tirou a capa, colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água em uma bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava na cintura. Vou fazer uma pausa aqui, porque tem alguns detalhes culturais que a gente tem que estar atento. Primeiro, menos importante, mas vale a pena comentar, Jesus tira a sua capa. A roupa de um palestino daqueles dias era constituída de duas partes, uma capa e uma túnica. Ok, não vou esquecer da Darlene. Estou aqui, estou recebendo aqui, não vou esquecer. A capa era algo tão importante que podia ser objeto de penhor, mas ao mesmo tempo a pessoa tinha que devolver uma capa penhorada no final do dia, porque a capa era importante para que a pessoa pudesse dormir. Havia a capa, que era o que ficava de forma externa, e a parte interna, que era a túnica, nomes que são estranhos para nós. Mas o fato é, Jesus tira a capa, prende uma toalha ao redor da cintura e se levanta da mesa durante o jantar, pega uma bacia, enche com água. Gente, isso é muito estranho. Muito estranho. Os discípulos ficam assim espantados. Não é só Pedro, não. Todo mundo fica ali espantado. E Jesus começa a lavar os pés. Lavar os pés não é estranho. O que é estranho é quando Jesus faz isso e ele mesmo fazer isso. Esse é o ponto estranho aqui. Lavar os pés é algo que faz parte dessa cultura há milênios. Se a gente voltasse no tempo, se a gente pegasse no primeiro século de Jesus aqui, voltasse 1500,
2000 anos atrás, nos dias de Abraão. Nós estamos falando lá da pré-história, literalmente, né? Não é pré-história porque já tinha escrita, mas estamos voltando muito tempo. Quando Abraão, num determinado momento, vocês devem se lembrar, vê 3 homens se aproximando dele, ele percebe que um deles era o próprio Deus ali. 2 eram anjos que iriam para Sodoma e Gomorra. Ele percebe os 3, ele se prostra. Abraão já conhecia, já tinha visto o próprio Deus mais 2 vezes antes disso. Ele se prostra, se dobra diante de Deus e diz assim: não passa não, toma uma refeição comigo, que eu vou preparar e também vou preparar água para vocês lavarem os pés. Então olha, muito antes de Jesus, nós estamos falando de uma cultura abraâmica, nós estamos falando da Mesopotâmia, estamos falando dos caldeus de muito tempo, fazia parte dessa cultura, bem parte mesmo. Quando um dos servos de Abraão vai buscar uma esposa, vai buscar uma mulher para Isaac, ele vai lá entre os mesopotâmios, lá na família de Abraão, e aí quando ele é recebido com água para lavar os pés. Então, água para lavar os pés não é incomum. Quando Jesus chega, até o Manuel lembrou isso, quando Jesus chega na casa de um determinado homem lá, ele fala, Simão, o leproso, ele fala, você não me deu água para lavar os pés. Quando aquela mulher se propõe a lavar os pés de Jesus, né? Então, o lavar os pés, embora seja estranho para nós, fazia parte daquela cultura. Assim como em várias culturas existe a coisa de tirar os calçados antes de entrar dentro de uma casa. Porque dentro dessa cultura, principalmente a cultura oriental, tanto a asiática quanto a cultura asiática árabe também, há essa coisa da poeira que entra para dentro de casa. Então há uma preocupação e tal, toda uma cultura em cima disso. Mas o estranho é o seguinte: Jesus lava os pés quando estava todo mundo lá já. Então o lavar os pés não era uma novidade, mas o momento em que Jesus faz isso é estranho. E o segundo detalhe estranho é Jesus lavar os pés, porque não era comum. Como eu disse para vocês, quando Abraão percebe o próprio Deus e 2 anjos, ele oferece água para lavar os pés, mas ele mesmo não lava os pés. Essa era como é que eu posso dizer? Era um serviço muito humilhante. Lavar os pés de outras pessoas. Era muito humilhante mesmo. A ponto de que, numa casa judaica, se o escravo fosse judeu, ele poderia optar por não lavar os pés. Tal era a humilhação. Então, se fosse um escravo judeu na casa de um judeu, ele podia escolher se ele iria lavar os pés ou não. Muito bem, então 2 coisas estranhas aqui. Mas vamos continuar. Versículo 6. Então, quando Jesus está lavando os pés lá, ele chega até Simão Pedro, que lhe diz: Senhor, vai lavar os meus pés? Jesus respondeu: Pedro, você não compreende agora o que eu estou fazendo. Mais tarde você vai entender. Daqui a pouco você vai entender. Pedro, calma, presta atenção, vive esse momento, daqui a pouco você entende. Aí Pedro, como de costume, né, chama atenção: nunca lavarás os meus pés. Jesus respondeu: se eu não lavar, você não tem parte comigo. Aí Pedro já vai para o outro extremo, né? Então lava também minha mão, minha cabeça, né? É o Pedro, né? Isso é interessante. Os pés têm um significado nessa cultura e as mãos têm outro significado. As mãos têm significado de poder. Então, por exemplo, quando vai falar de um rei, fala da destra do rei, fala da mão direita do rei, a mão que segura o cedro de ferro, né? Muito bem. Então, mão tem a ver com poder. Os pés têm a ver com autoridade. Mão tem a ver com o que nós temos. Os pés têm a ver com quem nós somos. Olha que coisa forte. Aí Jesus está dizendo: não preciso. Olha só o que o texto diz. E aí, de novo, versículo 10. Jesus respondeu: quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o corpo já está limpo. Vocês estão limpos. Aí Jesus diz assim: mas nem todos. Então olha só, Jesus está tendo uma conversa direta com Judas. E ele continua. Jesus sabia, versículo 11, quem iria traí-lo, por isso diz que nem todos estavam limpos. Quando terminou de lavar os pés, Jesus vestiu de novo a sua capa, voltou ao seu lugar e perguntou: e aí, gente, vocês entenderam o que eu fiz? Aí ele explica: vocês me chamam de mestre. Me chamam de mestre, Senhor. Vocês têm razão, eu sou mesmo, mestre e Senhor. Pois bem,
Se eu, sendo Senhor e Mestre de vocês, lavei os pés de vocês, então vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu dei o exemplo, para que, como eu fiz, também o façam. Em verdade lhes digo que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, e nenhum apóstolo, ou se você quiser, nenhum enviado, porque apóstolo é enviado, é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês já sabem disso, eu vou dar para vocês uma chave de felicidade. Bem-aventurados, felizes, se vocês praticarem. Então, o que eu acabei de fazer, se vocês fizerem também, vocês vão ganhar uma bem-aventurança na vida de vocês. Muito bem. Só que ele diz assim, pela terceira vez, versículo 18. Não me refiro a todos vocês. Quando eu falo que nem todos estão limpos, não me refiro a todos vocês. Conheço os que escolhi. Mas isso acontece para que se cumpra a Escritura. Aí Jesus pinça um texto de Salmo, aplica aquela situação e diz assim: aquele que partilhava o pão comigo voltou-se contra mim. Muito bem, de novo, de quem é que Jesus está falando? De Judas, pela terceira vez. Veja, eu preciso abrir um parêntese importante aqui. Às vezes a gente tem uma ingênua, muito ingênua leitura a respeito de Judas, assim como Pedro, assim como todos nós, como se em tudo que ele ou que eles viveram não houvesse uma carga de responsabilidade. Muitos de nós, às vezes, pensam que Judas tinha nascido com esse destino pronto. Ok? Muitos de nós acreditam, não, Judas estava ali para cumprir esse papel. Muito cuidado com essa frase. Muito cuidado. Determinismo não tem a ver com o que o cristianismo nos ensina. Vidas que estão determinadas, como por exemplo algumas pessoas acham a respeito de Judas, eliminam a responsabilidade do processo, como se Judas não tivesse responsabilidade. Se fosse assim, imagina a cena. Judas traiu Jesus por dinheiro, né? Essa é a traição de Judas. Judas levou os soldados do templo a Jesus, no lugar que ele sabia que Jesus estaria com os discípulos, e fez isso por dinheiro, porque Judas gostava de dinheiro. O texto anterior fala a respeito disso, o capítulo anterior. Mas o fato é o seguinte: quando Judas faz isso, se Judas estivesse cumprindo o propósito da vida dele, imagina ele chegando no céu, como a gente leu agora há pouco, chegando no céu, e aí Deus, beleza? Cumpri meu propósito, né? Sou um servo bom e fiel. Tudo aquilo que o Senhor determinou como propósito para a minha vida, eu cumpri. Faz sentido? Nenhum, né? É bom a gente tomar cuidado. Não é o fato de que Deus, na eternidade, soubesse do que iria acontecer, que essas coisas deveriam acontecer. Quando José lá do Egito, quando José vê os irmãos preocupados, falando assim, agora o papai morreu, José vai matar todo mundo. José vira para os irmãos e fala assim, calma, vocês não deveriam ter feito o que fizeram comigo. Vocês fizeram mal contra mim, mas Deus transformou o mal em bem. Mas não significa dizer que para que aquilo acontecesse, vocês precisavam ter me jogado numa cisterna, ter me vendido, como se eles não tivessem, os irmãos de José não tivessem responsabilidade a respeito. Nós não podemos eliminar o elemento da responsabilidade aqui, porque senão nós eliminamos de Judas e de nós também. Fica bem mais fácil. Mas voltando, versículo 19. Estou dizendo isso agora, antes que aconteça. Estou dizendo agora, antes que aconteça. Quando acontecer, vocês creiam que eu sou. Ego eimi. A gente não vai ter tempo para falar disso. Em verdade, lhes digo, quem recebe aquele que me enviar, recebe a mim, e quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Aí agora, olha só, depois disso, Jesus não aguenta mais. Agora Jesus é direto, objetivo, profundamente perturbado. Jesus diz assim, tem uma coisa para dizer para vocês. Um de vocês vai me trair. É a quarta vez. É a quarta vez que Jesus fala a respeito de uma pessoa que está ali. E aí o pessoal olha, os discípulos, versículo 22, olha e fala assim, mas quem será? A quem ele se refere? Um deles, o discípulo a quem Jesus amava, e abrindo um parêntese, porque eu acho isso muito lindo,
nos escritos de João, ele não se refere a si mesmo com o nome de João. Toda vez que João escreve, e ele aparece na história, ele diz, o discípulo a quem Jesus amava. E ele não diz, o discípulo que amava Jesus. Ele diz, é a pessoa que encarnou a sensibilidade e sabia que Jesus o amava. Então, ao invés de falar, e aí eu, João, não. O discípulo a quem Jesus amava. Muito bem, ele estava reclinado ao lado de Jesus. Aí Simão Pedrão de novo, né, faz um sinal para ele aí, ei, pergunta para ele quem que é esse que vai trair aí, né? Aí João, o discípulo a quem Jesus amava, reclinando-se, versículo 25, no peito de Jesus, perguntou, Senhor, quem é? Qual de nós aqui? E eu fico pensando, no fundo, um deles vira e fala assim, nossa, será que sou eu? Sério, tô falando sério. Fico pensando, sério mesmo, será que sou eu? Será que vou sair eu que vou trair aqui? Será que sou eu que vou fazer alguma coisa de errado? Porque eles não tinham a menor noção de quem era. Nenhuma. Tanto que até o final dessa história eles não sabem. Termina a história, Judas sai dali, eles estão com a impressão de que Judas vai preparar alguma coisa para a ceia, alguma coisa nesse sentido. Mas olha só, versículo 26 para terminar. Jesus respondeu, vou te responder quem vai me trair. Aquele a quem eu der este pedaço de pão molhado no prato. Não um pedaço de pão molhado no prato, não, este. Aí eu pegou este, molhando um pedaço de pão, deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. Vocês estão percebendo que há uma conversa direta entre Jesus e Judas? Ninguém estava percebendo. Judas, sim. Judas estava percebendo o que estava acontecendo. E aí eu quero voltar na expressão inicial. Obrigado pelo tempo aqui. Quero voltar na expressão inicial. O diabo havia induzido Judas a trair Jesus. O Novo Testamento fala a respeito, de formas diferentes, mas o Novo Testamento fala a respeito de 3 maneiras como o diabo atua nos homens. A primeira e a mais óbvia é a possessão, aquela em que o possuído perde a consciência, perde a noção do que está acontecendo, de tal forma que expulsa o demônio, ou quando o demônio deixa essa pessoa, ele não tem consciência do que aconteceu. Essa é a forma mais simples, mais básica, evidentemente é que chama mais atenção, claro, sem sombra de dúvida, né? Chama muita atenção. Infelizmente, essa forma de atuação do diabo, ela ficou muito ruim, né, no Brasil, e acho que nos Estados Unidos também, né? A maneira como alguns teatros têm sido feitos ao redor disso, como se isso não acontecesse. Muito bem. A segunda forma de atuação do diabo é a opressão. Então, por exemplo, quando Jesus, no texto que a gente cantou aqui, Jesus, cheio do Espírito Santo, esteve entre nós para pregar libertação, para libertar os oprimidos. Essa é uma ação forte. Quando Jesus expulsa o demônio daquele endemoniado, está lá na região de Gadara, ou de Gerasa, dependendo da sua Bíblia aí, havia um endemoniado, e ao redor dele várias pessoas oprimidas, que é sempre assim, vários opressos. Então tem o possuído, mas tem aqueles que estão ao redor oprimidos. Muito bem, agora tem a terceira forma, essa é a mais sutil, é a indução. Quando a Bíblia fala a respeito de indução, me chama muita a atenção, eu comentava aqui na primeira reunião. Quando o próprio Jesus escreve cartas que são enviadas para as 7 igrejas do Apocalipse, e eu acho legal a coincidência, porque Manuel me convidou, Manuel sempre faz isso, tá? É bom que vocês saibam. Manuel faz viagens para Israel e para a Turquia acompanhando grupos. Ele me convidou no ano passado, Luciano e eu conhecemos as 7 igrejas do Apocalipse. Foi muito legal, uma experiência muito boa. Para mim foi muito rico, eu queria muito conhecer a fronteira entre o Oriente e o Ocidente, né? Mas quando Jesus escreve cartas para essas igrejas, a 2 delas ele usa a expressão indução. Quando Jesus escreve para a igreja de Pérgamo, ele diz assim, olha, eu tenho uma coisa contra vocês. Entre vocês, há aí um espírito semelhante ao espírito de Balaão, que induz os meus servos com os seus ensinos. Depois, se quiser, está lá em Apocalipse 2, você dá uma olhadinha com calma. Mas, na sequência, ele diz assim também, para a igreja de Tiatira, ele diz, eu tenho contra vocês aí em Tiatira uma coisa. Há entre vocês uma mulher que se diz sacerdotisa.
Jezabel, ela induz os meus servos. Então é legal porque a expressão indução está associada a um homem e uma mulher. Na verdade, não tinha Balaão naquela igreja e evidentemente não tinha Jezabel naquela igreja, porque essas são personagens do Antigo Testamento. Do mesmo. Então, você tem aí dois exemplos que, na verdade, são símbolos, são ícones. Na primeira reunião, eu falei a respeito de Balaão. Depois, quem quiser, está gravado, dá uma olhada lá. Eu queria aproveitar a segunda reunião, até por causa do tempo, e pensar um pouco com vocês a respeito de Jezabel, que é uma figura muito interessante. Por que Jezabel é uma figura interessante? A gente quase não ouve a voz dela. A gente vai lendo a história de Jezabel, a maneira como ela aparece no reino de Acabe, e a gente só vai ouvir a voz dela no final da vida. Muito interessante isso. Muito interessante. Depois você leia o texto com mais cuidado. Mas o fato é o seguinte. Quem é essa mulher? Jezabel era uma fenícia. Jezabel era uma rainha que vinha lá da Fenícia, da cidade de Tiro. Ela era filha de um rei sacerdote, Etbaal. Muito bem. Acabe, que era o rei de Israel, o reino do norte, entendeu até para formar uma aliança política que deveria se casar com aquela mulher. E aí olha que coisa. Ninguém ouve a voz da mulher, mas o fato é o seguinte. Quando eles se casaram, Acabe constrói um templo a Baal em Israel. Assim que eles se casam. Constrói um templo e começa, logo depois do casamento, a fazer uma série de cerimônias ali dentro de Israel. Então tinha o templo de Jeová, templo a Yahvé, o templo do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, beleza, em Samaria, mas tinha também o templo a Baal, onde eram oferecidos sacrifícios a Baal. Porque Baal era um Deus que se prontificava a resolver os nossos problemas e as nossas provisões do dia a dia. Né? Interessante isso. Mas aí surge também, nesse período, o profeta icônico, que é Elias. Elias aparece nessa história e fala assim, eu queria dizer o seguinte, estou chegando para dizer uma coisa, 3 anos sem chuva. 3 anos sem chuva, e desaparece. Aí ele volta e fala, vai chover, mas antes eu queria um confronto aqui. Quero viver uma batalha espiritual, a batalha de um homem só. Um homem contra 450 profetas de Baal e 400 profetas de uma outra deusa lá, que era a Aserá. A gente já conhece essa história, isso é uma história icônica, né? O fato é que esses profetas são vencidos nessa batalha espiritual, que era colocar um sacrifício lá e esperar que Deus respondesse e queimasse o sacrifício oferecido por Elias é queimado, a gente já sabe disso. Muito bem. O sacrifício oferecido a Baal, não, nós já sabemos, aqueles profetas são mortos. E aí, Jezabel manda um recado, não ouvimos a voz da mulher. Jezabel manda um recado. Fala para Elias que o que ele fez com os meus profetas, eu vou fazer com ele. Essa mulher tinha uma presença e uma força tão grande que Elias, o grande profeta Elias, foge, se esconde numa caverna. Essa é uma outra história. Mais adiante, o marido dela está chateado porque um tal de Nabote, tinha uma vinícola, tinha uma plantação de uva do lado do palácio. Ele chega e fala, quero comprar. Falou, de jeito nenhum, hipótese alguma, isso aqui vem da minha família, vem de geração em geração, vou deixar para os meus filhos. Aí o rei fica muito chateado, aí ela fala, não, eu resolvo. Aí ela aparece, eu resolvo essa situação. Contratou alguns homens, mentiram que o Nabote, o dono da vinha, tinha amaldiçoado a Deus e o próprio rei. E aí ele foi apedrejado, Nabote foi apedrejado em praça pública, porque ele amaldiçoou a Deus. Aí ela chega e fala assim, vai lá, a vinha, a vinícola, a plantação de uva que está lá é sua, pode ficar à vontade. Nabote morreu. Essa mulher, que quase não aparece, do ponto de vista de quem verbaliza, tem a habilidade, tem o espírito de induzir. O que é a indução? A indução, ela vai além da cognição, ela é algo que vai além da nossa consciência, ela passa do ponto. Eu acho que o melhor exemplo de indução está associado à ciência, como eu comentei agora há pouco. Né? Para os médicos, por exemplo, induzir o parto é algo importante, né? Usa remédios para fazer isso e tal. Mas como quem deu aula de física, eu gosto muito da indução associada à física. Eu sei que todo mundo lembra, não tenho dúvida disso, né? Ninguém tem dificuldade em física, mas eu vou fazer uma recordação rápida aqui, né? Bem rápida. Todo mundo conhece uma bússola. Presta atenção nisso.
Todo mundo conhece uma bússola. O que é uma bússola? A bússola é um aparelhinho hiper simples, que é um imã que aponta para a gente a direção norte-sul. Concordam? Bússola conhecida entre os chineses há mais de 3.000 anos. Está lá entre os chineses lá. Vocês imaginem, né? Cabral chegando no Brasil com uma bússola e uns mapinhas muito mal feitos, né? Porque ninguém tinha chegado aqui ainda, né? Com a bússola. Então a bússola aponta a direção norte e sul. Por que a bússola, que é um imã, aponta a direção norte e sul? Porque a Terra é um grande imã. Então, o imã Terra com a iminha da bússola faz com que a bússola aponta direção norte e sul. Joia, tranquilo, todo mundo sabe disso. Só que, talvez você não saiba, se eu pegar uma bússola, você pode fazer essa experiência em casa, pega uma bússola e aproxima de um fio que passa uma corrente elétrica lá. Então, por exemplo, se você tiver uma bússola em casa, bem simples, e ligar um liga o liquidificador, pega a bússola e coloca perto do fio. A bússola deixa de apontar para a direção norte-sul na hora, porque a bússola é induzida a mudar de direção. Olha que coisa interessante. A indução faz isso. A indução tira o nosso norte. A indução, mesmo sem a gente perceber, ela mexe com algumas coisas em nós de tal forma que nós nos desnorteamos. Como é que faz isso? Como é que resolve isso? Tira da tomada lá o fiozinho e pronto, a bússola volta para o normal. Deixa de haver indução. Hiper simples. Experiência boa de fazer em casa. Nesse caso, nesse ponto aqui, Judas estava sendo induzido. É como se ao redor dele tivesse uma força que o desnorteava, que tirava dele o norte. Muito bem. E o que Jesus está fazendo? Jesus está conversando com Judas e dizendo assim: Judas, tem um antídoto para isso. Eu sei o que você está vivendo, eu sei do que você está passando. Tem como resolver isso, Judas. Sabe como é que resolve isso, Judas? Lavando os pés uns dos outros. Então, estamos sendo induzidos, nós estamos sem norte, nós estamos sem saber qual é de fato a direção correta. Simples, que é um antídoto. Lave os pés uns dos outros. Ajude as pessoas que estão próximo de você a saber quem elas são. E isso é lavar os pés. Porque lavar os pés significa devolver a autoridade. A autoridade não tem a ver com o que se tem, a autoridade tem a ver com o que se é. Então, quando nós ajudamos as pessoas, lavando os seus pés, mesmo que para isso nós tenhamos que servi-las, mesmo que para isso nós tenhamos que quebrar dentro de nós uma série de coisas e nos humilhar, quando nós fazemos isso, a indução do diabo é o fio que você tira da tomada. Olha que princípio espiritual forte. Quer dizer, então, que eu não tenho controle sobre as induções do diabo, mas eu tenho um antídoto para elas. Jesus interrompe a ceia, Jesus interrompe o jantar para dizer para Judas: Judas, vou te ensinar. Porque você não precisa chegar onde você vai chegar. Todas as coisas estão sob controle. Eu sei de onde eu vim, sei para onde eu vou. Sei, Jesus, sei tudo que eu tenho nas minhas mãos. Sei que eu vim do Pai, sei que eu vou voltar para o Pai. Não há necessidade de que você faça o que você vai fazer para que eu viva o que eu tenho que viver. Para que haja bem, não há necessidade de que haja mal. Então estou falando com você, Judas. É você mesmo. Eu sei que você está sendo induzido e tem dinheiro por trás disso. Eu sei disso. Então é o seguinte, Judas, lava os pés. Na hora, isso vai parar na sua vida. Essa indução, essa força que tira a sua cognição, que tira a sua consciência, que tira o norte da sua vida, vai desaparecer na hora, se você fizer o que eu estou fazendo. Que é quebrar todas as minhas barreiras internas, mas eu quero te ouvir, e lavar os pés uns dos outros. Bom, deixa eu ver se eu não atrapalho, né? De jeito nenhum. Eu estava dizendo para uma amiga aqui no primeiro culto que isso aqui para mim é muito estranho, fazer um culto desse jeito assim. No sentido da forma com que, né, vocês se propõem a fazer. Então, eu vou pegar carona nas coisas que o Cláudio falou, mas eu quero focar
em 2 ou 3 coisas aqui desse texto. A primeira é o que a indução levou. A indução levou a uma possessão. Na religião, a possessão é a entrada de um ser estranho espiritual numa pessoa, tendo total domínio da mente e do corpo, fazendo com que a pessoa faça coisas que ela não faria de outra maneira. Por exemplo, uma força excessiva, conversar com outra voz, enfim, aquelas coisas que nós somos habituados a ver. Mas se você reparar, esses episódios, eles têm se tornado cada vez mais, não sei se você já reparou isso, cada vez mais raros nas nossas comunidades. Aí eu me lembro quando eu estava traduzindo, um amigo que foi fazer um teste para ser pastor na nossa denominação, alguém perguntou para ele assim: você ainda acredita que o diabo entra em alguém? Ele falou: eu acredito. O cara falou: mas isso é um absurdo. Aí ele falou: olha, se ele é um absurdo eu não sei, mas eu vi ele no corpo de uma mulher lá na minha congregação dia tal. Ponto. O que está raro são esses eventos, mas nós temos igrejas com gente mais possessa do que nunca na vida. E esse é o grande problema. Porque essa indução levou a uma possessão que não é você sair jogando cadeira para frente, conversando com voz oposta ao seu sexo, nem esbravejando. Olha o texto. Judas foi possesso pela proposta de que ele alcançaria alguma coisa fazendo aquilo que não era o propósito para a vida dele. Essa é a possessão. Você sabe que no Novo Testamento, aproveitando o que você está falando, nós encontramos vários endemoniados, mas nenhum endemoniado fariseu. Pois é. Nenhum endemoniado saduceu. Nenhum endemoniado religioso. Porque isso não quer dizer que os religiosos não estavam possessos. Pelo contrário, eles estavam tão ou mais possessos do que os outros, que gritavam e que pulavam. Então veja bem, algumas coisas para vocês lembrarem. O Cláudio citou 2 episódios de lavagem de pés, eu me lembro de mais 4 na Bíblia. Então eu lembro de 6, pode ter mais, eu não estou me lembrando agora. Todos os 6 estavam relacionados à mesa. A lavagem de pés terminou em uma mesa. Vamos pensar sobre essa questão, aqui no caso, vamos pensar essa indução que virou uma possessão, mas que estava acontecendo ao redor de uma mesa. Mesa fala de comunhão, fala de lugar íntimo, fala de compartilhar. Como que nas reuniões que culminavam na mesa houve essa possessão? Em primeiro lugar, porque não necessariamente as nossas mesas são um lugar de referência de Deus. As nossas reuniões, as nossas comunhões, seja ela ao redor com um alimento na mesa, ou isso aqui que é uma mesa que está sendo repartido o alimento, ela traz a coerência de como nós deveríamos viver. E uma prova está no que o Cláudio disse. Quando Jesus... Eu imagino eu na mesa, eu gosto de pensar a Bíblia. Quando eu dava aula, eu dizia, eu penso a Bíblia em forma de um filme passando assim diante da minha cabeça. Se eu estou lá naquela mesa, e Jesus fala assim, para quem eu dei o pedaço de pão, na hora que ele entregasse para Judas, eu ia falar, é o cara lá, ó, olha lá, todo mundo. Mas leia o texto. Aliás, você leu. Talvez vocês não perceberam. Ninguém percebeu. Então o que estava acontecendo ali? Tinha uma hipnose coletiva? Não, meus irmãos, é porque o valor de referência para que a indução de Satanás seja quebrada nas nossas vidas e a gente não se torne possuído por ele, está naquilo que nós temos na mesa como habilidade de percepção. Porque estar numa igreja, estar numa comunhão não te dá essa percepção. Os outros estavam ali e não perceberam. A nossa oração deve ser, Senhor, abre os meus olhos para que eu veja. Senhor, afina, na física, afina aí o meu receptor para que eu entenda o que está acontecendo aqui. E eu marquei 2 coisas que eu gostaria de falar com vocês, não só esse processo, mas aqueles irmãos estavam desnorteados, usando a expressão do Cláudio, estando na mesa, caminhando com Jesus. Eu tenho levantado algumas teses que eu vou me arriscar a falar um aqui, se vocês não gostarem de mim também, talvez eu nunca mais volte, então está tudo em casa. Nossas igrejas estão mais cheias de gente perdida do que a gente imagina. Porque a religião tem a sutil capacidade de nos entorpecer. Porque nós traduzimos tudo que é princípio de vida em preceito de lei. Ou seja, vir aqui, cumprimos uma etapa. Se você vai fazer uma oferta no final, você cumpriu uma outra etapa. Se você orou e se você rezou, você cumpriu uma outra etapa. Por que
porque Acabe foi o rei, segundo o texto sagrado de 1 de Reis, capítulo 17 e 18, onde fala de Jezabel, o rei mais perverso que existiu. Por que Jezabel fez tudo isso? Porque eles apresentaram uma proposta religiosa que resolveria os problemas sem ter que tocar naquilo que eram os princípios. Por isso que volta lá no Apocalipse. Existe entre vocês, na igreja de Tiatira, uma mulher chamada Jezabel, o espírito de licenciosidade sexual. E só um parêntese, a licenciosidade religiosa, a licenciosidade sexual e a religião historicamente caminham juntos. Nossa maior luta para trazer consciência é exatamente do nosso compromisso com Deus, do uso da nossa sexualidade, e aí nós criamos teologias que abrem espaço para uma coisa ou para outra. Novamente a gente tenta transformar em preceito o que é um princípio, o princípio da entrega, da vida, da fidelidade, da comunhão e da caminhada. Então, nosso cuidado tem que ser para que entre nós, que tem muita gente induzida, inclusive eu, nas mais diferentes áreas que o diabo tenta nos induzir, precisa haver entre nós referência que nos aponte para esse fio que é o desconectar. Porque sem que a gente ao redor perceba, nós vamos ficando possuídos. E vivemos possuídos no meio dos outros, porque Judas logo tirou a sua vida, mas vivemos possuídos no meio dos outros. Então a minha participação para vocês aqui nessa manhã, na palavra do Cláudio, é que as nossas comunidades, seja a mesa da casa, seja a mesa aqui da comunidade, tenha entre nós pessoas com percepção suficiente para dizer, puxa esse fio aí, abandone esse caminho, cuidado com isso, porque não é, e eu digo isso para vocês com muito temor, não é porque você está aqui, não é porque você carrega a Bíblia, não é porque você ora, dá dinheiro ou faz alguma coisa nessa igreja, que você já não está possuído por um pensamento satânico que rouba de você uma coisa, o princípio para o qual nós fomos criados. Porque, em última análise, o que interessa para nós é que se cumpra em nós o propósito para o qual Deus nos colocou nesse lugar. Amém? Amém. E se nós não tivermos cuidado, essa indução, e para mim são algumas, para vocês são outras, para o Cláudio, que é mais santo do que eu e vocês, não é nenhuma, mas para nós muitas, amém, se nós não tivermos cuidado. Receba a profecia, pastor. Nós vamos ficar possuídos. E sabe o que é o pior? Gente ao nosso redor que também compartilha a mesma, não vai nem perceber. Até que seja tarde demais. Mas hoje ainda não é tarde demais. E hoje o Espírito de Deus trouxe luz à sua consciência. Eu não quero entrar no mérito se Judas foi predestinado para aquilo ou não. Não é isso. Que aí nós temos que ficar aqui até a tarde e romper aquele relógio. Mas uma coisa o texto deixa claro. Hoje é o meu momento e o seu, da gente entender e mudar. Deus abençoe vocês. Amém, amém. Darlene, vem cá, minha irmã. Fique à vontade. Segura. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, igreja? Amém. Eu estou aqui hoje para agradecer a vocês todos. A bênção que Deus me concedeu da resposta de uma oração de 7 anos. Eu me converti em 74, primeira mulher conhecida no mundo artístico, uma atriz, em que os cristãos eram chamados de crentes de uma maneira bem nojenta. Nós éramos execrados. E aí eu disse, sou de Jesus. E aí, presbiteriana de nascimento, batizada aos 14 na Batista, me converto no porão da Igreja Assembleia de Deus do Rio de Janeiro. O que é que eu sou?
Sou de Jesus. Aleluia. Aí uma carreira maravilhosa, no auge, quando eu podia ganhar dinheiro como atriz, porque eu lutei muito, naquele tempo não tinha internet, a gente vencia pelo talento, mas naquele momento Jesus me pegou, 33 anos, eu sabia que aos 33 anos ia acontecer alguma coisa na minha vida, e aconteceu. Jesus me tirou do fundo do poço, das drogas, do desespero, da culpa, dos abortos, das loucuras, do hospital psiquiátrico, das perguntas sem resposta, do coração vazio, do desejo de me casar, mãe solteira, frustrada, acabada. Mas lá em cima, no tapete vermelho, mas Jesus me pegou e foi uma coisa tão fantástica que eu comecei a conhecer a vida. E eu vi que a verdadeira beleza não é a física, é aquela que Deus nasce em nós, aquela que Ele cria. Aí Jesus me deu tudo, me mimou, foi maravilhoso. Eu corri o Brasil, corri o exterior, os Estados Unidos, preguei no mundo, porém, e me deu um casamento, e me deu mais 2 filhos. Sou mãe de 4 filhos hoje, tenho netos e sou bisavó. Aí o que aconteceu? Depois de 14 anos de casada, meu sonho realizado, super estrela do Evangelho, glória a Deus, nunca quis ser. Glória é sobrenome de família. Então o que aconteceu? Meu marido foi embora com uma menina da igreja que nós batizamos. Gente, o meu mundo virou assim, porque meus sonhos estavam realizados. E agora, aquele sonho de casar igual a minha mãe e meu pai até a morte separar, e foi o que os separou, agora eu estava no opróbio. Era a palavra que a Bíblia fala. Separou é opróbio. E aí o complexo do opróbio entrou na minha vida. E aí os convites começaram a raiar, porque vem a dúvida. Quem adulterou, ela ou ele? Não fui eu. Amados, foi muito triste. O meu mundo virou de cabeça para baixo. E agora era pior, porque agora eu conhecia Jesus. Mas por quê? Porque, meu Deus. Sabe o que aconteceu, gente? Jesus me levou para um lugar para me tratar. Teresópolis, um paraíso verde. E ali eu fui aprender. Jesus falou que ia me exaltar naquele lugar. Mas a exaltação foi para baixo. 13 anos cuidando de mãe enferma, que foi para a glória, uma irmã que foi para a glória, e a obra de Deus não era que eu fazia, mas é que Ele fazia em mim. E nesse tempo, o marido vai embora, ele leva o bolso, e sem trabalhar para Jesus, eu estava vivendo daquilo que diz pela fé, claro, com aquela pensão do marido, mas eu não podia cuidar de coisas extras na minha vida, por exemplo, o meu sorriso. E começaram os implantes a cair, e aí os convites raros vinham para mim, mas eu falava, como é que eu vou sair para pregar? Eu não vou glorificar Deus, todo mundo tem uma maquininha para tirar uma foto, e quanto mais pobrinho o irmão, mais buraco tem atrás, mais câmera tem atrás do celular. Eles vão fazer close da minha boca. Jesus, e eu já me sentia preparada para sair, com vontade de sair, mas havia algo, era o meu sorriso. Eu não podia abrir mão dele, porque ele sempre foi uma arma, sempre foi a minha alegria, no mundo e em Jesus. E agora, 7 anos orando, Senhor, tem misericórdia. Jesus me libera, leva a minha mãe, leva a minha irmã para a glória, leva o meu irmão, todos eu cuidei. E agora? Faltava alguma coisa, uma entrega. Não, Senhor, eu só vou fazer a tua obra no dia que o Senhor trouxer meu marido de volta. Eu esperei 25 anos, virgem, na presença de Deus, pela glória e graça do Senhor. E eu falava, Senhor, o Senhor tem que trazer, porque o diabo levou, o Senhor permitiu, então traz ele. E se ele voltasse, se voltar hoje,
É como se ele tivesse ido fazer a pregação na esquina, entende? Porque eu aprendi o que é perdão, e o amor nunca acaba, amados, quando você se casa em Deus. E foi o que aconteceu comigo. Mas há um ano atrás, eu acordei que nada acontecia na minha vida, minhas bênçãos estavam travadas, eu não conseguia fazer nada. Mesmo a minha boca não era um problema tão grande quanto as bênçãos em geral da família. Gente, sabe quando parece o céu de chumbo? Não há resposta. Deus, o que está acontecendo comigo? E aí o Senhor me deu um insight. Eu lembrei, Deus, se o Senhor quiser me levar para fazer a tua obra, eu e o Espírito Santo. Porque o Senhor disse, se onde tiver 2 ou 3, o Senhor está. E eu e o Espírito Santo somos maioria. E hoje, na tua presença, 1 ano atrás, irmãos, eu disse, Senhor, na tua presença, eu entrego o meu pet humano de predileção. Eu não vou ter mais pet humano de preferência. Eu entrego esse homem nas tuas mãos. Esse casamento fica nas tuas mãos. Hoje eu me caso contigo, Jesus. Aleluia. Me manda que eu vou com o Senhor. Uma coisa extraordinária começou a acontecer. As bênçãos começaram a pintar no pedaço. E eu vi a glória de Deus na minha vida. E comecei a sonhar com a boca. E aí eu tenho um amigo maluco, um missionário dos Estados Unidos, chamado Reinaldo. Esse homem é do Jocum. E eu não me abria com ninguém com relação ao meu problema da boca. Porque eu falava, poxa, ela está na pior, não pode nem cuidar da boca dela. As pessoas às vezes são muito más, né? Então eu falei com o Reinaldo pelo telefone. Ele veio ao Brasil e eu falei com ele, Reinaldo, por que você, Darlene, você parou, você não prega mais? Eu falei, Reinaldo, eu vou abrir a questão com você. Eu tenho muita vontade mesmo, e Jesus está falando, mas eu não vou, e contei. Eu não vou glorificar a Deus com esses pinos todos na minha boca sem dente. E ele tagarela, conta para 3 lugares: Belo Horizonte, São Paulo e Goiânia. Eu não conhecia o pessoal de Goiânia, apenas um amigo aqui. Mas o Espírito Santo falou, Goiânia. E me mandou um vídeo de um casal maluco, doido com Jesus. Quando eu vi Lana e Paulo, falei, existe? Eles falavam de amor, de comunhão, de sofrer a dor do irmão. Eu falei, isso não existe. Eu já passei lá, existe, mas é raro. E aí foi feito o contato, amados, sem me conhecer, sem nada, sem saber nada de mim. Exatamente, eles me trouxeram, me patrocinaram através de vocês. E eu estou aqui hoje, em nome de Jesus, dizendo para vocês, muito obrigado. Sal da terra, luz do mundo, vocês são a resposta da minha vida, a resposta de Deus, através do casal Paulo e Lana, doutora Ivana, e tantos maravilhosos irmãos. Eu tenho meu coração aberto para amar vocês até o último dia da minha vida. E eu sei que eu estou saindo de Goiânia e o Senhor vai me lançar na estrada. Eu já tenho convite e eu vou ganhar centenas de almas para Ele. Nessa dor que eu passei, que Deus transformou em amor. Muito obrigado, irmãos. Muito obrigada, igreja. É pena que a Lana não esteja, nem o pastor Paulo. Mas vocês abracem ele por mim. E cuidem muito bem deles, viu? Por favor. Em nome de Jesus. Eu amo vocês. Amém. Meu amor. Orem por mim. Fica aqui só um pouquinho para orar. Darlene, vou te contar uma história. Olha o meu sorriso, ó. A irmã Sorriso chegou. Ô, Glória! Mas vou te contar uma história. Conte. Eu vou segurar em você, porque eu quebrei o pé. Segura. Quer sentar? Não, estou bem. Para quem não sabe, é muito difícil uma pessoa falar de si mesma, né? É. A Darlene,
Para os mais jovens, assim, para quem tem menos de 50. Eles não sabem de nada. Para quem tem menos de 50, Darlene, uma atriz fantástica. Ganhei década prêmio de em 60, Berlim, tudo, 70. foi maravilhoso. Brasil, primeiro prêmio de cinema. Lá em Berlim, o urso, ganhamos um urso, deu um abraço em mim, terrível. Talento enorme. Ela sempre Obrigado. representou um talento muito grande mesmo. Mas queria te contar uma coisa, para ficar como símbolo para nós mesmos e para você. Vai. Mais ou menos 87, 88, você esteve aqui em Goiânia. Foi. O pastor que fez todas as conexões para te trazer para uma cruzada evangelista era o pastor de uma igreja do qual eu fazia parte. Ah, é? Ele juntou os jovens, falou assim: conheça a Darlene, vou trazer a Darlene para Goiânia, ela vai trazer muita gente para os ginásios, para a gente pregar o evangelho e tal, e eu vou ganhar muito dinheiro. Falou assim? Para mim. Que canalha. Eu olhei assim, pois é. Ganharam mesmo, meu. Pobrinha fui eu. Não foi para outra pessoa, não, Não. falou para mim. Tem Para prêmio mim. lá, tem prêmio lá. Eu me marca muito assim, como Terrível. o artista, o músico, a atriz, Aconteceu ator, muito. escritores são usados nesse universo religioso. E hoje eles usam, né? Os artistas, Continua né? usando. Não, Mas- os artistas estão usando o nome do Senhor, né? Mas Mudou tudo. queria te dizer que, independente disso, a sua vinda naquela época mesmo abençoou muita gente, continua abençoando, e há muita bênção para você derramar sobre todos nós. E eu queria te pedir, ora por nós. Ai, aleluia. Vamos ficar em pé, mas para sacudir um pouco aí os pés. Ai, querido, vocês creem que Jesus está aqui? Hoje eu entrei aqui, quando eu entrei, estava falando que você pode ser o abençoador. E vocês são os meus abençoadores. E agora, Pai, em nome de Jesus, Senhor, meu coração está diante de Ti, no trono da glória. Senhor, eu quero colocar cada vida nessa manhã. Quero colocar Paulo e Lana, Senhor. Esse casal, Senhor, que Tu colocaste em minha vida para me dar, Senhor, aquele plus que eu precisava, meu Deus. Jesus, e cada membro dessa comunidade, Senhor, visita com a prosperidade do corpo, da alma, do espírito. Retribui a eles segundo a grande graça e a misericórdia que Tu tens para nós, Senhor. Jesus, cura as enfermidades que tiveram aqui nesta manhã. Ó Deus, visita os corações, libera a bênção, Senhor. Meu Deus, Tu és tão rico, Senhor. Tu és tão pródigo em abençoar. Ah, Jesus. Ah, Senhor, eu não tenho palavras para agradecer tudo, mas eu quero Te dar toda a glória, toda a honra, todo o louvor, todo o poder e majestade que pertence a Ti, Senhor. Ó, Jesus, vai com cada um deles. Esse ano seja anos de vitória. Vitória, Senhor. Vitória sobre vitórias. Muito obrigada, meu Deus. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. amém, Amém. amém. Obrigado. A você que se sente parte dessa comunidade, a você que se sente parte dessa família, desse povo, queria te convidar, queria te exortar à generosidade, a participar com a gente de todos os desafios financeiros que envolvem, como por exemplo, esse testemunho que está aqui. Amém. Bom dia, bom dia. Só um recado aqui. Vagas abertas, Missão Amazonas, tá? 21 a 27 de abril. Quem quiser estar com a gente lá, só chamar, tá bom? Obrigado. Que o amor do Pai, a graça do Filho, os dons do Espírito estejam sobre todos. Um bom domingo, uma boa semana.